Vamos falar agora sobre os sentidos da Sagrada Escritura, né? Os sentidos de interpretação da Sagrada Escritura, que são instrumentos que são importantes para que a gente possa, através, né, desses instrumentos, a gente possa ser mais dócil à interpretação do texto sagrado. Eh, Essa meditação ela vai do parágrafo 115 até o 119. É do 115 até o 119. Então nós vemos aqui algo que é bem interessante, né? Porque nos leva a perceber como que a igreja nos ensina a, a ter esse olhar mais, a gente pode dizer, né, esse olhar um pouco mais profundo sobre o texto sagrado, né? Então nós vemos ali, no parágrafo 15, segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na igreja. Então nós vemos, né, como que é importante, né, a gente entender minimamente essas formas de interpretação, porque isso aqui nos ajuda a fazer a nossa meditação da palavra, né, que é aquilo que nós vamos meditar no nosso próximo ensinamento. Mas aqui nós vamos comentando, né, para que a gente possa entender melhor qual o significado de cada um desses sentidos de interpretação, né? Então nós vemos ali, né, que a igreja ela nos ensina que a gente precisa ver ter esse olhar, né, em conjunto desses quatro, né, sentidos, né, do sentido literal, do sentido espiritual e esse sentido espiritual que se subdivide em três, né? Então são quatro sentidos, né? Então nós vemos ali, né, no parágrafo 116 diz, né, o sentido literal é o sentido significado das palavras, é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos, né, da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal, ou seja, né, o que significa isso? O sentido literal é aquilo que o texto diz, né? É aquilo que o texto diz. Então, quando a gente pega um texto sagrado, né, por exemplo, vamos lá, né? De repente, por exemplo, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, diz lá, né? Versículo 1. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Então, o sentido literal, nós, quando lemos o texto sagrado, a gente tem ali já alguns elementos. Ó, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, então é pelo Espírito Santo, para ser posto à prova pelo diabo. Então nós temos aí um fato. Então o sentido literal ele nos dá o conhecimento desse fato, de algo que ocorreu, né? De algo que ocorreu e dos elementos, né, de construção do texto. Então nós temos aí vários elementos, né? Várias palavras, né? E essas palavras, né, elas têm um sentido também, né? Elas estão aqui de forma literal, mas cada palavra ela tem um sentido por trás delas, né? Então, quando nós vemos ali, por exemplo, Jesus foi conduzido ao deserto, né? O deserto é o lugar o quê, né? O deserto lembra lá, né, o momento do exílio, né? Aliás, o pós-exílio, né, quando assim, né, depois que o povo é libertado do Egito, né, eles vão para o deserto, né? Então, o deserto tem um símbolo de purificação. Então, assim, mas aí o sentido de purificação, ele já vem através de uma interpretação espiritual do termo deserto e qual o significado do deserto dentro da Sagrada Escritura. Mas para que a gente pudesse alcançar isso, a gente precisa ter de forma literal o texto escrito, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Depois, né, para ser posto à prova pelo diabo.
Então, olha só, né? Aqui nós temos o termo diabo, que o termo diabo ele significa, é um termo grego que significa divisor, né? Divisor. O termo Satanás significa adversário. Então, ali, se nós olharmos bem, as tentações, elas tentam fazer o quê com cada um de nós, né? Por que que poderia também estar aqui Satanás, né? Mas aqui o evangelista escolhe o termo diabo porque ele tem um significado importante dentro do contexto, né? Aqui das tentações, porque a tentação ela tenta fazer o que com cada um de nós, né? Tenta nos dividir, tenta fazer com que a gente tenha uma vida dupla, né? Uma vida que está, né, desejosa de Deus, mas comungando das coisas do mundo, ou das tentações, ou dos prazeres, né, desordenados, né? Então, o diabo ele faz isso, né? Ele tenta dividir a nossa vida, né? Que a gente possa ter duas vidas, né? E uma vai como que é aquela ideia do remendo, né, novo em pano, em roupa velha, né? Então assim, ele vai rasgando, né? Porque é justamente isso, vai desanimando a nossa vida de seguimento a Jesus Cristo, né? Então nós temos aí o que, né? Temos um texto literal que diz o fato, e nesse texto literal existe, na construção dele, possui, né, vários elementos importantes, e aí, é claro, nós precisamos das outras formas de interpretação para que a gente possa alcançar um entendimento de cada termo desse que está ali dentro do texto sagrado. Então, a gente parte sempre do literal, né? Então, é por isso que o texto do Catecismo vai dizer: todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal, naquilo que está escrito. E a partir daquilo que está escrito, que é a nossa base, nós vamos interpretando, nós vamos coletando, né, das entrelinhas e daquilo que está por trás de cada palavra, por trás do contexto, ali nós vamos coletando o sentido espiritual. Depois, no parágrafo 117, diz lá, né, o sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Ou seja, né, isso que a gente já está falando, né? Então, tudo aquilo que está no texto literal pode trazer informações, né, importantes para cada um de nós. E aí nós vemos ali, né, através desse sentido, do sentido espiritual, nós temos os três sentidos, né? Primeiro, sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Se lembra lá que nós falávamos que Cristo é a chave de entendimento do texto sagrado? É justamente isso. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Então nós temos essa menção. Assim como também, por exemplo, Abraão é uma alegoria do Pai do céu e Isaac é uma alegoria do próprio Cristo, do Filho de Deus. Então o Pai que envia o seu Filho ao sacrifício, né? Assim também como aquele cabrito, né, que aparece lá envolvido nos espinhos para que Abraão não matasse o seu filho, vai aparecer ali, né, aquele cordeiro, o cabrito, envolvido em espinhos, é um símbolo, é uma alegoria cristológica, porque Cristo que assume o pecado da humanidade, né? Os espinhos simboliza isso, né? A alegoria dos pecados, né, da humanidade. Então, esse cabrito, né, esse cordeiro que assume sobre si, né, sobre o seu próprio corpo, os espinhos, né? Então tem toda uma alegoria ali, né? Por exemplo, Moisés, né, é uma figura cristológica. Por quê? Porque Moisés é aquele que é o libertador do povo do Egito. O Egito, né, simboliza os padres do deserto, vão dizer que o Egito simboliza o lugar, assim, né, os egípcios simbolizam os demônios, né, e o Egito simboliza a escravidão que o demônio realiza na nossa vida, né, que são os vícios, né, que são os pecados. Então,
Cristo, Moisés é aquele que liberta o povo do Egito, liberta o povo daquela terra de opressão. Assim também Cristo, ele liberta cada um de nós da opressão dos pecados, dos vícios. Então nós vemos esses sinais, né, esses elementos que são importantes para a nossa compreensão, né, essas alegorias na antiguidade. Né. Por exemplo, né, São Justino vai falar que Maria é a nova Eva. E por que Maria, ele diz que Maria é a nova Eva? Porque São Paulo chama Jesus de o novo Adão, assim, né, aquele que é o novo princípio da nova humanidade. Maria é essa, né, mãe da nova humanidade restaurada em Cristo. Então nós vemos as alegorias, né? E é claro, a Sagrada Escritura está cheia de alegorias, né? Então nós vemos justamente isso. Depois, o sentido moral. Então, na alegoria, nós precisamos buscar, né, a pessoa de Cristo dentro de cada alegoria. Dentro de cada alegoria. Então, que é a chave cristológica. Né? Depois, o sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertências para nós. Então, nós vemos que os textos da Sagrada Escritura, eles nos exortam de forma positiva ou negativa, eles nos exortam a uma prática, a agir de uma forma justa, né? Segundo a justiça de Deus. Né? Então, isso também, né? Então, todo o texto sagrado que nós lemos, ele sempre vai nos impelir a uma prática, a uma ação. E nós precisamos se abrir, né, a praticar aquilo que o texto sagrado ele nos indica, né, como caminho de salvação. Depois, o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. Assim, a Igreja na Terra é sinal da Jerusalém celeste. Então nós vemos aí o quê? O sentido anagógico é aquilo que é o sentido eterno do texto sagrado. Né? Quando, por exemplo, nós vemos aqui o próprio texto, né, do Catecismo vai trazer esse exemplo, né? Quando se fala da Jerusalém, né, da Jerusalém, a Jerusalém terrestre, podemos dizer assim, né, na Sagrada Escritura. Ali está falando do reino dos céus também. Né? Quando fala da terra prometida, está se falando do reino dos céus, que é o quê? Que é a meta final. Por isso que o sentido anagógico, ele nos indica para onde nós devemos caminhar, né? Para onde nós devemos ir. O sentido eterno do texto. Né? Então, porque todo texto ele nos conduz a um sentido para a nossa vida. Então, nós vemos justamente isso. Né? Depois ali, ainda no parágrafo 118, né? Aliás, no parágrafo 118, nós temos um dito, né, que é interessante, que é um dito, se chama, né, dístico medieval, né, que resume essa significação dos 4 sentidos. Né? Diz lá, né, a letra ensina o que aconteceu, ou seja, né, o fato. A alegoria, o que deves crer, ou seja, com a chave cristológica, né, aquilo que nós devemos crer. Aonde está o fundamento na nossa fé? Que está em Cristo, Jesus. Né? Depois, o moral, assim, a interpretação moral, o que devemos fazer, o que deves fazer, aquilo que é a forma que nós devemos caminhar. Né? E a anagogia, para onde deves caminhar, ou seja, a meta final. Então nós vemos os textos sagrados, eles sempre nos indicam esses caminhos, né? Esses caminhos. Então, por isso que é importante nós termos, né, essas formas, né, claro, né, essas formas de interpretação, porque quando nós lemos um texto sagrado, nós ali já tendo esses instrumentos, quando a gente vai lendo o texto, a gente já vai percebendo o que está falando sobre Cristo, o que está falando sobre o fim último, o reino dos céus, né? A felicidade eterna. O que está falando sobre
a conversão, né? A mudança de vida, o que nós devemos praticar, né? Então nós vemos justamente isso. E depois, né, no parágrafo 119, nós temos ali, né, é dever dos exegetas esforçarem-se dentro das diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus, né? Então, e lá, né, no fim, né, do texto diz lá, né, que é uma citação de Santo Agostinho, né? Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Então nós vemos aí, né, justamente essa realidade. Tudo deve ser lido de forma conjunta, né, num conjunto, num todo, né, para que nós possamos compreender mais profundamente o texto sagrado. Depois, né, nós vamos ver, né, em um outro momento, né, existem outras formas de interpretação da Sagrada Escritura. Aqui a Igreja ela nos traz essas 4 formas, né, esses sentidos, né, de interpretação. Mas, por exemplo, existe um texto antigo de um autor, né, chamado Ticônio. Esse aqui é um texto que está em italiano, né, mas ele escreve as sete regras da Sagrada Escritura, da Escritura, né? E aí ele vai colocar ali essas regras. Depois a gente pode, né, com mais calma, aprofundar, né, nessas regras também, né? Porque acho que vale a pena a gente conhecer essas realidades para que a gente possa aí crescer cada vez mais no entendimento delas, né? Por exemplo, Ticônio, Ticônio é um autor que o próprio Santo Agostinho vai citar e vai usar essas regras para a interpretação, né? Ticônio ele vai falar, né, sobre a primeira regra, tem a ver com o Senhor, né, ou seja, Jesus Cristo e o seu corpo. Depois vai falar sobre o corpo bipartido do Senhor. O que significa isso, né? Vai falar do seu corpo, né, da sua humanidade e divindade, mas também do corpo místico, que é a igreja. Então, essa é a interpretação eclesial, né? Onde dentro do texto sagrado nós encontramos também o que, né? Ensinamentos para a nossa vida, né? Tudo aquilo que tem a ver com a igreja tem a ver com a vida humana. Então tem a ver com a nossa vida. Depois, a terceira regra é a promessa e a lei, né? Ou seja, né, aquilo que tem a ver com a profecia e com a lei, né? Então a plenitude, né, que nós encontramos em Cristo, né, da lei e dos profetas. Depois, né, a quarta regra, Ticônio vai falar sobre as espécies e os gêneros literários, né, que nós já meditamos aqui também. Depois, né, o tempo, né? Então nós vamos ver, né, a questão do tempo que foi escrito, né, a Sagrada Escritura, né? A quinta regra, né, de Ticônio. A sexta regra é a recapitulação. O que significa isso, né? É essa interpretação do texto antigo segundo aquilo que são as coisas novas anunciadas por Cristo, porque em Cristo, Jesus Cristo recapitula em si todas as coisas, né? Santo Irineu ele vai falar isso, né? E depois, a sétima regra é os demônios, né? O diabo e o seu corpo, né? Ou seja, vai falar sobre o pecado, né? Os vícios, né? Que nos corrompem e nos atrapalham a seguir, né? Seguir o caminho de Deus, né? Então, quando ele traz essas regras, Santo Agostinho usou essas regras, assim como outros autores também antigos usaram essas regras, né? Que são formas de interpretação que nos ajudam também a compreender de forma mais profunda aquilo que é o verdadeiro sentido
das Sagradas Escrituras. Então, nossa próxima reflexão, nós vamos falar sobre a Léxio Divina. E usando um pouco desses elementos, nós vamos ver nessa Léxio Divina, nessa forma de fazer Léxio Divina, nós vamos ver alguns instrumentos importantes para o nosso uso, para que assim a gente possa exercitar, né? Exercitar o nosso aprofundamento do entendimento da Palavra de Deus, para que realmente a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela possa ser um instrumento de diálogo diário com Deus na nossa vida. Então, próxima reflexão nós vamos falar justamente sobre essa Léxio Divina, né? A leitura orante da palavra, né? Essa leitura que ela se torna um diálogo com o próprio Deus, onde nós lemos a palavra e escutamos a voz do próprio Deus nos falando sobre essas formas, né? O que nós devemos crer, como nós devemos agir e para onde nós devemos caminhar na nossa vida.